Boa noite, você vai ver hoje no Tarek Notícias. STF autoriza a venda de refinarias da Petrobras contestada pelo Congresso. Governo diz à Justiça que a alta no desmatamento não tem relação com atos do ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. A Anvisa começa a primeira análise de dados da vacina contra a Covid-19 no Brasil, em processo que pode acelerar registro. Estados Unidos repatriaram todos os militantes americanos do Estado Islâmico. E ainda, após Papa se recusar a receber o secretário estadual da Saúde, Mike Pompeo, americano tem encontro com o número 2 do Vaticano. O ministro Edson Fachin nega o pedido do ex-presidente Lula para suspender o processo do Triplex no Supremo Tribunal de Justiça. Eu sou Tarek Lakes e está no ar o Tarek Notícias. O Supremo Tribunal Federal negou hoje por 6 votos a 4 um pedido de suspensão da venda de 8 refinarias e ativos da Petrobras a partir da criação de empresas subsidiárias. A iniciativa da estatal havia sido questionada pelo Congresso Nacional. A Petrobras pretende vender as refinarias de Landulfo Alves, da Bahia, Presidente Getúlio Vargas, no Paraná, Abreu e Lima, em Pernambuco, Alberto Pascalini, no Rio Grande do Sul, Gabriel Passos, em Minas Gerais, Isaac Sabá, no Amazonas, e Lupinor, no Ceará, e a unidade de industrialização de xisto no Paraná. Na ação, o Congresso argumentou que a Petrobras estava descumprindo o entendimento do próprio STF ao desmembrar a empresa mãe para, em seguida, vender esses ativos sem autorização do Legislativo. Por maioria, os ministros do STF avaliaram que o entendimento da Corte não foi descumprido e que as operações representam um desinvestimento por parte da estatal e não uma fraude para repassar o controle acionário ao setor privado. Os ministros decidiram sobre um pedido de cautelar para que a venda fosse suspensa temporariamente até o julgamento final da ação. O mérito do pedido ainda deve ser julgado, mas ainda não há data marcada. Após o julgamento, o presidente da Petrobras, Roberto Castelo Branco, comemorou o resultado. Para o senador Jean Paul Prates, presidente da Frente Parlamentar Mista de Defesa da Petrobras, o Supremo não reconheceu o risco da decisão da venda das subsidiárias em autorização do Legislativo. O Instituto Brasileiro de Petróleo e Gás, o IBP, afirmou em nota que a decisão do Supremo abrirá uma oportunidade para se criar um mercado aberto, plural e competitivo e indica que a abertura do mercado de refino se dará em um ambiente de segurança jurídica e regulatória, quando o país tanto precisa de investimentos de longo prazo em infraestrutura. Em junho do ano passado, o STF definiu que o governo precisa de autorização de deputados e senadores para privatizar estatais, mas essa regra não se aplica às subsidiárias, ou seja, às subdivisões criadas pelas empresas públicas para atuar em ramos específicos. Na ocasião, o STF definiu que a venda de empresas estatais que implique perda no controle acionário precisa atender a 2 critérios: aval do Congresso e a abertura de licitação. Isso só vale para as empresas-mãe e não se aplica às subsidiárias dessas estatais. No questionamento ao STF, o Congresso afirma que a Petrobras tem planos de criar subsidiárias para, dessa forma, sair da restrição e colocar os ativos à venda. E seria uma forma de burlar o entendimento do Supremo. Isso porque, de acordo com a ação judicial, a decisão não é orientada por novas oportunidades de negócios, mas pelo interesse em alienar ativos. Essa prática é chamada privatização branca. Bom, vamos à próxima notícia. A Advocacia Geral da União afirmou em documento à Justiça Federal que não é possível se concluir que o aumento nos números de desmatamento do país tenha relação com atos do ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. De acordo com o posicionamento da AGU, não há como configurar improbidade administrativa de Salles diante de uma desestruturação dolosa das estruturas de proteção ao meio ambiente. O ministro Ricardo Salles é alvo de uma ação movida pelo Ministério Público Federal na Justiça Federal em Brasília,
que pede o imediato afastamento dele do cargo. O tema ainda não foi julgado e a manifestação da Advocacia Geral da União nega a tese de desmonte no setor ambiental e diz que o aumento do desmatamento ilegal é verificado desde 2012, 7 anos antes de Ricardo Salles assumir o cargo no ano passado. Segundo o parecer, a fala de Salles durante a reunião ministerial do dia 22 de abril sobre ir passando a boiada, ou seja, aproveitar o período da pandemia do coronavírus para mudar atos e normas relacionados ao meio ambiente, era um alerta sobre a necessidade de atualizar o marco regulatório do setor. A Advocacia Geral afirma ainda que na declaração de Ricardo Salles não houve qualquer menção a iniciativas para a realização de algum ato ilegal. E o governo afirmou que a atuação do ministro é sempre lastreada por manifestações da Advocacia Geral da União e que o Ministério Público não conseguiu comprovar qualquer prejuízo para a fiscalização ambiental com as novas diretrizes do Ministério. Bom, vamos à próxima notícia. A Anvisa anunciou hoje que vai começar a análise dos primeiros resultados de teste de uma vacina contra a Covid-19 em um processo que futuramente pode acelerar o trâmite do pedido de registro da vacina. A agência governamental recebeu da farmacêutica AstraZeneca a solicitação para analisar os estudos já produzidos. A empresa utilizou o expediente chamado de submissão contínua, criado pela própria Anvisa e divulgado na última terça-feira. A agência reduziu a exigência da documentação inicial e simplificou o processo para análise dos imunizantes contra o novo coronavírus, que poderão ser enviados pelas empresas de acordo com a evolução dos trabalhos e não somente todos de uma só vez. A farmacêutica britânica está desenvolvendo a candidata à vacina contra a Covid em parceria com a Universidade de Oxford. No Brasil, o imunizante será produzido pela Fundação Oswaldo Cruz. O pedido de análise junto à Anvisa é o passo inicial para que seja autorizada a aplicação da vacina no país. Entretanto, ainda é preciso que sejam concluídos os testes clínicos que estão em andamento. Segundo a Anvisa, no atual estágio, a empresa ainda não fez o pedido de registro da vacina, mas já busca acelerar a análise da documentação prévia para quando formalizar a solicitação. Os técnicos da Anvisa podem avaliar os primeiros resultados dos testes, ainda dos estudos pré-clínicos que não envolveram seres humanos. Bom, vamos à próxima notícia. O Departamento da Justiça dos Estados Unidos anunciou que repatriaram todos os 27 jihadistas americanos processados por apoiar o grupo terrorista Estado Islâmico. Esses militantes estavam detidos na Síria e no Iraque, onde a facção extremista chegou a ocupar territórios. Dos 27 jihadistas repatriados, 10 são acusados de terrorismo. O governo dos Estados Unidos também disse que 4 desses militantes retornaram detidos ao país recentemente. Também, segundo o Departamento de Justiça americano, esses americanos estavam em prisões controladas pelas forças democráticas sírias, uma aliança entre combates curdos e árabes contrários tanto ao regime de Bashar al-Assad quanto ao Estado Islâmico. O procurador-geral adjunto de Segurança Nacional dos Estados Unidos, John Demers, diz que após os repatriamentos desta semana, os Estados Unidos trouxeram de volta todos os simpatizantes americanos do Estado Islâmico que sabem que estão detidos pelas forças democráticas sírias e contra os quais temos acusações. E já Nathan Salles, coordenador do combate ao terrorismo do Departamento de Estado, pediu a outros países, especialmente os da Europa Ocidental, que repatriem seus cidadãos presos por ajudar o Estado Islâmico e que levem a julgamento o destino de combatentes do grupo terrorista detidos na Síria e no Iraque, às vezes com esposas e filhos, divide os Estados Unidos e a Europa. Washington defendeu por muito tempo a necessidade de devolver os jihadistas presos aos seus países de origem. Os europeus e os países árabes, porém, preferem que sejam julgados e cumpram suas sentenças no país onde cometeram seus crimes. Bom, vamos à próxima notícia. O secretário de Estado dos Estados Unidos, Mike Pompeo, foi recebido hoje no Vaticano pelo número 2 da igreja, o cardeal Pietro Parolin, e o secretário para Relações com os Estados, Monsenhor Paul Gallagher.
Na quarta-feira, o Vaticano negou um pedido de Mike Pompeo de uma audiência com o Papa Francisco. O americano foi acusado de tentar arrastar a Igreja Católica para o debate presidencial dos Estados Unidos. Parolin, número 2 do Vaticano, disse na quarta-feira que o Papa já deixou claro que não recebe figuras políticas de países que estão em processo eleitoral. Em um artigo e em textos nas redes sociais, Mike Pompeo afirmou que a Igreja pode perder sua autoridade moral ao renovar um acordo com a China a respeito da nomeação de bispos. Bom, vamos agora à próxima notícia. O ministro Edson Fachin, do STF, rejeitou um pedido da defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva para suspender o andamento do processo do Triplex, no qual o petista foi condenado a 8 anos, 10 meses e 20 dias de prisão por corrupção e lavagem de dinheiro. O processo está em fase de recurso no Superior Tribunal de Justiça e ao Supremo a defesa de Lula requereu a paralisação do processo até que o Supremo julgue se o ex-juiz Sérgio Moro e integrantes da Força Tarefa da Lava Jato foram parciais quando o petista foi condenado, neste caso, na primeira instância. Segundo os advogados, como a condenação do petista pode vir a ser anulada quando a segunda turma do STF analisar a atuação de Moro e dos procuradores no caso do Triplex, o melhor seria frear a tramitação do processo. A ação que questiona a conduta de Sérgio Moro e dos procuradores está parada desde dezembro de 2018 e aguarda o ministro Gilmar Mendes liberar o caso para julgamento. Ainda não há data para a retomada. O relator da Operação Lava Jato no STJ, ministro Félix Fischer, já havia negado o mesmo pedido de suspensão do andamento do recurso. Na avaliação, o ministro Edson Fachin, não há irregularidade que justifique a concessão de uma liminar para frear o processo. O ministro afirmou que o deferimento de liminar em habeas corpus somente se impõe quando a situação demonstrada nos autos representa manifesto constrangimento ilegal. Bom, o nosso Tarek Notícias termina por aqui. Você pode acompanhar também, você pode rever nossos vídeos aqui no nosso canal. Se inscrevem no nosso canal, deem aquele joinha maroto. Me acompanhe também no Facebook, no Instagram e também nos nossos Twitters. Uma boa noite para você, beijos, abraços, fique em paz e até a próxima edição do Tarek Notícias. Até mais, tchau, tchau.